tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG ambientalista Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania, que passa aqui na TV Ponto Terra, uma TV via web, www.pontoterra.org.br. Nós estamos nos aproximando do Carnaval. Carnaval no Brasil inteiro, Carnaval em diversas cidades, mas também Carnaval em Belo Horizonte. Nós vamos conversar hoje com o presidente de uma das principais escolas de samba aqui de Belo Horizonte e que está nessa estrada carnavalesca há muitos e muitos anos. Nós vamos conversar com Carlos Alberto Damasceno, presidente do Grêmio Recreativo Escola de Samba Canto da Alvorada. Carlos Alberto, em primeiro lugar, obrigado por visitar aqui a nossa Ponto Terra. Pois não, é um prazer aceitar o convite de vocês. Carlos Alberto, às vezes a pessoa pode nos perguntar, mas o que tem a ver uma ONG ambientalista com o carnaval, que, na verdade, tem algumas complicações, nós vamos conversar sobre elas, por exemplo, poluição sonora nos ensaios, né? Mas tem muita coisa a ver. Um pouco do histórico da Canto da Alvorada, Carlos, por favor. A Canto da Alvorada foi fundada em 1979 por um grupo de atleticanos, à época. A escola, durante esse período, ela foi dirigida pelo Irineu Fernandes, pelo Aníbal Goulart, né? O senhor Grifo, todo um pessoal da comunidade do bairro Campo Alegre. Isso nasceu de uma brincadeira de 3 atleticanos e que queriam fundar uma escola nos moldes das escolas do Rio de Janeiro, obviamente, guardadas as proporções, né? Então, em 1979, eles tiveram essa ideia e a escola veio desfilar na Afonso Pena em 1980. E quando essa escola desfilou, teve um impacto muito grande, né? Porque existia já uma hegemonia da cidade de Jardim à época, né? E surgiu a Canto da Alvorada com um novo modelo de escola de samba. Uma escola com o perfil de espetáculo, né? Eu quero fazer uma homenagem que naquela época a cidade o prefeito era Maurício Campos, um prefeito muito animado, até brincava que ele tomava lá sua cachaça, sua pinga, esse é outro problema, mas o Maurício era muito solução, animado. Né? Exatamente, o Maurício era muito animado e o carnaval era na Avenida Afonso Pena e, aliás, quero dar informação a você. Este ano, 2014, o carnaval volta para a Avenida Afonso Pena. Continuamos a história da Canto da Alvorada lá em 80, 30 anos atrás, Carlos Alberto. 30 e poucos anos atrás. De lá para cá, a escola foi crescendo, foi criando uma identidade com a cidade de Belo Horizonte, né? Só que nós tivemos um problema, né, Ronaldo? Que na década de 90, infelizmente, o Carnaval de Belo Horizonte ele deixou de acontecer, né? Então, isso trouxe um problema muito grande para o município e ficou uma geração sem esse histórico de carnaval, né? Em 2004 nós retomamos o carnaval, nós fomos lá para a Via 240, só que com uma preocupação, nós tínhamos que fazer um resgate muito grande. Nós tínhamos uma geração de um jovem de 20 anos e não sabia da existência nem de escola de samba, nem de bloco de carnaval. E nem de bloco caricato, que às vezes as pessoas não sabem o que é um bloco caricato, mas eu não vou falar aqui, nem o Carlos, para depois você pelo menos pesquisar isso. O que são os blocos caricatos da cidade de Belo Horizonte, uma característica da nossa cidade? Bom, em 2011, nós retomamos para a praça, né? Estou fazendo esse breve histórico assim, do carnaval. Em 2011, nós retomamos para a Praça da Estação, né? Porque a gente entendia que o carnaval lá na Via 240, naquele momento ele foi muito importante, porque como as entidades carnavalescas ficou ao longo desses anos todos sem ter carnaval, a gente tinha primeiro criar, né, condições de criar um belo espetáculo. Então, foi o local que foi permitido naquela época e foi um local importante, porque nós ficamos lá durante 4 anos e as escolas foram criando identidades, não só com o local, mas identidade com as pessoas de Belo Horizonte também. Carlos Alberto, eu te conheço há um tempo, tenho um relacionamento pessoal com você, que para mim até é uma alegria. Eu quero lembrar que você é um cruzeirense emperdenido e tem cada um troço para o seu time. E você contou que no começo da história da Canto da Alvorada ela foi montada, foi constituída por 3 atleticanos. Então acabou o atleticanismo da escola de samba Canto da Alvorada. Você é presidente lá atualmente. Sim, eu já estou no cargo, já tem 9 anos, né? Essa é uma outra história interessante, que inclusive o símbolo da escola é um galo,
né? Só que quando foi escolhido o símbolo é porque, como se criou o nome Canto da Alvorada, aí a dona Isis, que era esposa do fundador Aníbal Goulart, numa pesquisa ela falou, quem canta na alvorada é o galo. Aí tornou-se uma coincidência, mas é a coincidência, né? Então passou a ser o símbolo da escola, o galo. Só que na minha gestão o galo não me deu muita sorte, não. Então, às vezes que a gente reeditou a figura do galo, da figura central como um pé de passagem, infelizmente a escola perdeu o campeonato. Mas a gente entende que é uma situação real, né? O símbolo da escola é um galo, a gente respeita. E carnaval é diferente de futebol. Eu venho falando com as pessoas. No futebol, a gente é apenas um espectador. E no carnaval? No carnaval, você faz o carnaval. Você produz o carnaval. Então, eu, por exemplo, eu tinha uma ligação muito forte com o futebol. Mas a partir do momento que eu comecei a dedicar ao carnaval, eu vi que o carnaval, ele passava pelas minhas mãos. Eu poderia criar uma história, né? E até essa questão de criar uma história, quando o carnaval acabou em Belo Horizonte, eu comecei a desfilar nas escolas do Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Eu me lembro perfeitamente que eu tinha feito um desfile no Salgueiro e retornei correndo para casa, porque família, aquela questão toda, para assistir um desfile na Afonso Pena. E era dos blocos caricatos. Então, eu tive os dois extremos. Por exemplo, eu saí de uma Marquês de Sapucaí, aquele carnaval maravilhoso. No outro dia eu cheguei na Afonso Pena, eu só via guerra de torcidas organizadas. Da Galocura e da Máfia Azul. Eu lembro que o meu filho era pequeno, nós quisemos sair da arquibancada e não podia sair, porque tinha uma guerra de torcidas lá fora. E naquele momento eu comprometi com meu filho, e eu falei com ele, o papai vai tentar fazer alguma coisa para tentar melhorar isso. Então é um compromisso familiar, um compromisso pessoal seu? Um compromisso de um cidadão, principalmente. Com a qualidade de vida. Então agora nós vamos entrar no Carnaval 2014. O tema do Grêmio Recreativo Escola de Samba Canto da Alvorada é a questão ambiental. O enredo fala da questão ambiental. Por quê? Como que foi isso, Carlos Alberto Damasceno? A verdade é, quem ama preserva, luta pela vida e faz o verde acontecer. Explica para nós. Por quê? A verdade hoje é modismo falar de meio ambiente, falar de ecologia, falar de sustentabilidade. São palavras, né, que a gente vê normalmente na boca de várias pessoas, mas poucas ações a gente vê o ser humano entender. Então, uma das preocupações que a diretoria da escola sempre teve é sempre de fazer um carnaval que ele possa ser educativo, que ele possa ser didático, que ao final do desfile a gente possa ter passado ou transmitido uma mensagem para quem esteve ali presente. Bom, esse é um ano, apesar de a gente entender que é essa questão do modismo, a gente sabe da importância dessa conscientização que existe do meio ambiente, né? Mas existe, mas que é necessária porque as coisas ainda estão acontecendo, né? Você vê muita gente gastando muita energia elétrica, consumindo muita água, muito carro na cidade, quer dizer, a conscientização existe, mas precisa ser muito ampliada, Carlos. Muito ampliada. Eu acho que esse é um tema novo no Brasil. A questão da preservação do meio ambiente. Eu tive até conversando há pouco tempo com alguns educadores. No meu entendimento, o meio ambiente deveria fazer parte da grade das escolas, entendeu? Porque eu acho que o meio ambiente, hoje, a real necessidade das pessoas entenderem o que é o meio ambiente, o que o homem está fazendo com o meio ambiente e o que vai acontecer nas nossas vidas no futuro, acho que deveria ser uma matéria que fizesse parte da grade letiva. A pessoa tem que entender o que é o meio ambiente. Eu não quero torcer por uma ou por outra escola, mas eu quero dizer que quando a Canto da Alvorada passar pela Avenida Afonso Pena, eu quero estar lá presente e quero que o público aplauda, participe, cante, porque efetivamente o tema é muito interessante e o enredo ficou muito bacana também e faz as pessoas cantar. Por exemplo, tem fogo na mata. Tem fogo na mata. Uma das grandes preocupações na preservação do meio ambiente. As queimadas, ela altera, né, a questão da estabilidade do clima, ela traz a questão das matas, né? Então, isso prejudica o solo. Prejudica o solo. São vários fatores, né, que fazem com que nós... Na verdade, a gente gostaria de explorar esse tema, porque é um tema muito amplo, né? Mas, infelizmente, até a questão
A nossa escola, essa é uma escola que está numa fase de crescimento, então para se abordar esse tema nós teríamos que ter uma escola muito maior, uma estrutura muito maior, então nós elencamos alguns itens que a gente entende. Primeiro a questão, e a escola ela vem dividida em 3 partes, e nós fizemos uma inversão. Nós falamos o que o homem está fazendo com a natureza. Então vamos pegar outra coisa que eu li lá para aprender. Água limpa para beber. É a poluição dos rios. Né? Então, é uma outra coisa. A gente sabe que se eu não estiver enganado, 2/3, né, do mundo é a água. Hoje a gente vê, você passa no interior, você vê os rios todos poluídos, a falta de consciência na utilização adequada da água. Né? Então, nós de Belo Horizonte sabemos a questão da poluição, né, dos afluentes que nós temos aqui. Então, são esses fatores que fizeram com que a gente escolhesse alguns fatores, assim que a gente entende, dentro desse enredo, e que pudesse realmente levar a conscientização das pessoas na real utilização. Muito interessante também, logo depois vem uma parte que fala paz e amor no coração. Eu queria informar para você, telespectador, para você, internauta, que o pacifismo também é uma das bandeiras ambientais mais divulgadas, mais propaladas e propagadas no mundo inteiro. Paz e amor no coração. Porque não se constrói um mundo melhor se você não tiver paz e amor no coração. Né? As pessoas, essa questão da conscientização, a pessoa tem que pegar isso como sendo uma bandeira, né? E ter carinho em tratar o meio ambiente. Então, com carinho, ele busca a paz no seu coração, a espontaneidade, né? Querer um mundo melhor. A gente não tem que construir um mundo melhor para nós. A gente está preocupado com as gerações que virão após a nossa passagem por aqui. Então, a paz no coração é cada um ter também essa certeza que cada um está fazendo a sua parte. Carlos, a gente sabe, você me informou que vocês devem descer com 700 figurantes? Isso. Todos fantasiados? Todos fantasiados. Então, nós teremos aproximadamente 700 figurantes, divididos em 15 alas. Nós temos várias surpresas. Nós tivemos uma preocupação. A gente, por nós defendemos um tricampeonato, partimos para o tetracampeonato. Não é um carnaval que está sendo feito hoje, esse carnaval está sendo construído desde junho. Desde junho a gente tem trazido profissionais de outras áreas e vai ser um grande espetáculo e uma grande surpresa para Belo Horizonte. É bom que as pessoas entendam. Então são 700 figurantes na Escola de Samba Canto da Alvorada que vão descer na Avenida Afonso Pena. Está decidido o dia da descida? Nós vamos descer na terça-feira. Isso também foi uma estratégia que esse ano a gente fez parte da comissão organizadora do Carnaval. Existiu um relacionamento muito interessante com a Belotur, porque a Belotur é a primeira vez que ela faz com que ela nos escute. Né? Aquele que realmente faz o espetáculo está participando da organização. Então, um dos fatores que nós tínhamos colocado para eles, primeiro seria a transferência para Afonso Pena, e depois transferir os nossos desfiles para terça-feira. Por quê? Aí nós estamos saindo da concorrência tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro. É estratégia inteligente. Carlos, vamos lá. 700 figurantes, todos fantasiados. Agora, vou fazer uma pergunta que pode ser um pouco difícil para você. E os animais? Nas fantasias aparece pena dos animais? Aparece alguma roupa, algum tecido que tem origem animal? Sim, isso é inevitável, né? A escola não está totalmente original, mas ela está exatamente retratando a questão dos bichos, por a nossa ala de criança, né? Ela vai representar os bichos na mata. Mas acabou que eu não falei. A questão é muito importante que a gente entenda como que a escola vai apresentar. Primeiro ela está falando da destruição. Depois, no segundo setor, ela fala da reciclagem. Né? E no terceiro setor, a gente quer o verde, o mundo que a gente quer. Né? Então, essa questão dos animais realmente está sendo retratada. Existe essa preocupação na preservação. Os animais que estão em fase de extinção, esses com certeza estão sendo retratados. A gente está mandando um alerta. Vocês, para fazer um tema desse, um tema que nós aqui da Ponte Terra conhecemos ou achamos que conhecemos, vocês devem ter ouvido algumas pessoas do ramo, do meio ambiente, para dar uma orientação técnica para vocês, não? Sim, na verdade a gente tem uma equipe na escola formada de pessoas que têm um certo nível de conhecimento. Nós fizemos várias pesquisas. Infelizmente, eu acho que até por uma falha nós não fizemos isso que você está mencionando, mas eu
eu reconheço o erro, né? Mas é porque às vezes a gente, quando eu pensei na questão da Ponte Terra, é questão assim, a gente tem tanta gente perto, próxima da gente que poderia estar ajudando, né? Esse é um tema muito rico, que ele poderia estar sendo explorado há muito tempo, a gente fazendo campanhas de conscientização, vários aspectos poderiam ser feitos. Como é que vocês estão fazendo, por exemplo, com a questão da poluição sonora? Porque tem que ensaiar. É um ensaio, faz um barulho, mas o barulho que muita gente gosta, mas sempre tem alguém que não gosta, né? O ensaio, a poluição sonora da Canto Alvorada, o horário, vocês respeitam o horário, Carlos? Religiosamente, porque na verdade nós fazemos o nosso ensaio da bateria lá na nossa comunidade, no bairro Campo Alegre, né? Então a comunidade abraça a escola. É um local fixo. Físico, numa praça, certo? Que pra você ter uma ideia, aos domingos nós temos com uma população de 2.000 pessoas no ensaio. Então não há problema com a vizinhança? Não existe esse problema. E eu tive toda a preocupação. Eu estive reunido com o comandante do 13º Batalhão. Nós fizemos quase que um termo de acordo de conduta para que não tivesse esse problema que você está detectando. Existe sim a preocupação. Eu fico, quando dá 10 horas e 1 minuto, eu faço questão de acabar o ensaio. Às vezes está no calor do ensaio, mas mesmo assim a gente encerra. Então existe, por nossa parte, esse compromisso com a comunidade e a comunidade abraça, porque traz para o bairro lá alegria, né? É uma coisa, chega a ser emocionante, aquelas senhoras de 80, 85 anos no meio de uma praça, dançando ao som de um samba. São coisas que no dia a dia isso não acontece, né? Existe por parte da Belotu também, foi feito um acordo com as regionais com relação a essa questão de estar facilitando o licenciamento desses eventos. Então, eu acho que uma coisa que eu vinha cobrando ao longo dos anos aqui em Belo Horizonte, de se criar uma ambiência favorável para a realização do carnaval. E todos os eventos seus, vocês tiram uma licença antes na prefeitura? Isso, não, nesse ano não foi necessário. Porque foi liberado pela... Exatamente, pelas regionais, que facilitasse. Isso é um dificultador, né? Sim. É um dificultador, a questão do licenciamento. Então, esse ano nós não tivemos esse problema, não. É porque todos querem que o carnaval dê certo, né? Então, num passado aí, o carnaval, nós temos que entender que o carnaval não é da Belotu, o carnaval é da cidade de Belo Horizonte. E sendo na Avenida Afonso Pena, muita gente vai lá, eu estou me comprometendo aqui com o Carlos, comprometendo com você também, que na terça-feira, espero estar lá na Avenida Afonso Pena, vendo o desfile da Canto Alvorada e de outras escolas aqui também de Belo Horizonte. Carlos, mas a gente vai conversando, vai aprendendo daqui e dali, e nós dois, antes de entrar para fazer a gravação, conversamos muito e você me deu um exemplo que eu não tinha pensado nele ainda e não tinha lido sobre ele. Confesso isso, nos meus mais de 30 anos de meio ambiente aí, que é a questão da aranha e a questão da reciclagem. Conta para nós essa aí. Na verdade... Você pesquisou, você sabe mais do que a gente. Na verdade, o que aconteceu como o segundo setor da escola fala da reciclagem, né? Estou na destruição, depois vou reciclar e depois eu quero um mundo melhor, um mundo ideal. Nós tentamos fugir do óbvio, né? Então foi solicitada a nossa pesquisadora que ela nos dissesse um elemento da reciclagem que tivesse um volume, tivesse uma mensagem de carnaval, né? Então nós descobrimos, isso aí foi até em conversa até com uma pesquisadora da Beija-Flor também, que até então ela fazia os nossos pesquisas. Esse ano a pesquisa foi feita por nós. Então, é um crescimento. Nós aprendemos o seguinte, que a aranha, ela recicla a sua própria teia. E a gente quer fazer essa mensagem, que se o homem não se reciclar, ele mesmo vai estar se destruindo. Então, vem uma novidade, que vai ser muito interessante. É uma alegoria que a gente está construindo aqui em Belo Horizonte. Quem for Afonso Pena, com certeza vai ver um belo espetáculo. Eu estou sentindo que o Carlos Alberto Damasceno, presidente da Escola de Samba Canto da Alvorada, está nos provocando, está nos convidando para estarmos lá na Avenida Afonso Pena e falando da beleza do Carnaval de Belo Horizonte e também do Canto da Alvorada. Agora esse exemplo da aranha que recicla sua própria teia é um negócio muito interessante. Carlos? O samba, inclusive, fala muito legal. Como é que é o samba? Muito legal. A aranha recicla sua teia. Muito legal. Então, o samba, ele foi construído em cima exatamente do enredo. Ele tem... Uma outra preocupação que nós sempre tivemos foi que os sambas nossos, eles fossem, além de educativos, fossem didáticos. Na medida que a escola fosse desfilando e a pessoa cantando, ela vai identificar tudo que o samba está sendo retratado, né? Então, é assim que a gente quer fazer carnaval. Carnaval
de responsabilidade, um carnaval de sustentável, e não tinha tema melhor do que esse para que a gente pudesse retratar. Aliás, doutor Ronaldo, eu gostaria de fazer para o senhor um convite, não de assistir, eu gostaria que é importante, eu gostaria que o senhor desfilasse, quando nós nos desse o prazer de desfilar na escola, pela sua luta por esse verde, pelo seu história no Carnaval de Belo Horizonte também. Eu acho que nós temos que trazer pessoas como o senhor que possam estar, que acreditam, né? Só abre esse espaço para a gente estar falando isso aqui, que acredita, que quer uma Belo Horizonte melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, foi sempre um batalhador, né? Foi uma pessoa fiel aos nossos anseios quando esteve na prefeitura. É um convite, você não vai estar desfilando na Câmara do Alvorada, você vai estar desfilando em Belo Horizonte. Muito obrigado a você, eu quero aproveitar e agradecer o Carlos Alberto por esse convite e também por esse programa aqui conosco na Ecologia e Cidadania. Carlos Alberto, muito obrigado a você pela entrevista. Não, é um prazer imenso, eu agradeço também pelo convite que foi feito, a gente se coloca à disposição. Gostaria, inclusive, que o senhor fosse conhecer o nosso galpão, porque é importante, o senhor é uma pessoa importante dentro de Belo Horizonte, um formador de opinião. É muito importante que as pessoas aqui tenham conhecimento que tem gente que está trabalhando pelo bem comum. Muito obrigado mais uma vez. Carlos Alberto, bom Carnaval 2014 para você, para Câmara da Alvorada, para a cidade de Belo Horizonte e a você, telespectador, a você, internauta, muito obrigado pela audiência. Fique sempre conosco. Ecologia e Cidadania, um programa da TV.terra, da Organização Ambientalista.terra. Até o próximo programa.